Seja muito bem-vindo para mais um Melhor da Previdência Privada. Aqui nós falamos tudo sobre VGBL e PGBL. O meu nome é Pedro Amâncio e o nosso assunto hoje é: para que serve a Previdência Privada? Nós vamos discutir neste conteúdo qual a função da Previdência Privada na sua estratégia de investimentos e no seu portfólio. Eu quero começar dizendo para você que a Previdência Privada tem três funções principais. A primeira delas é planejar a sua aposentadoria. Você não pode depender somente do INSS, né, para se aposentar, para ter uma renda quando você envelhecer e quando você decidir parar de trabalhar. Ela serve para que você pague menos imposto de renda. Há uma previsão legal através de um instrumento da Previdência Privada, de uma modalidade da Previdência Privada, que você pode pagar menos imposto de renda. E ela serve também para você organizar o seu planejamento sucessório. Nós não temos muitos instrumentos que permitem a organização da sucessão patrimonial no Brasil, mas um dos mais práticos, sem dúvidas, e menos custosos é a Previdência Privada. Bom, vamos começar a falar sobre esse conteúdo para que você tenha então clareza total de como a Previdência Privada vai se encaixar na sua estratégia de investimento. E eu preciso começar chamando sua atenção para a reforma da Previdência que aconteceu em 2019. A reforma da Previdência foi uma reforma importante para o país e as alterações que ela implementou, elas dificultaram a aposentadoria, né? Ficou mais difícil de você se aposentar. Então aquilo que já não era tão bom assim, né? A Previdência Social, o INSS, nunca pagou um salário correspondente à necessidade da maioria dos idosos, né? Das pessoas que param de trabalhar. Aquilo que já não era tão bom se tornou ainda mais difícil, porque só para você ter uma ideia, a idade mínima para se aposentar, se você não se encaixar em nenhuma regra especial, para homens ela se tornou 65 anos de idade e para mulheres 62 anos de idade. Portanto, ficou mais difícil de se aposentar, o salário tende a ficar menor e planejar a sua aposentadoria, buscar uma fonte de renda ou fontes de renda alternativa ao INSS, vai proteger o seu futuro financeiro, vai proteger a sua família. E é aí então que a Previdência Privada ela começa a se mostrar um investimento muito útil para a maioria dos brasileiros, né, para praticamente aí todas as pessoas que estão preocupadas com o seu futuro financeiro. E eu estou dizendo isso porque você deveria se preocupar, né? Se você não se preocupa, você deveria se preocupar com isso. A previdência privada, ela também é uma forma de você economizar no pagamento de impostos. Existe uma modalidade de previdência privada chamada de PGBL, e ela permite que pessoas que contribuem para um regime de previdência oficial, que essas pessoas tenham um benefício fiscal. Você pode contribuir com até 12% da sua renda anual, se você contribui em uma previdência oficial. Você pode contribuir, depositar em um PGBL, né? Acumular recursos em um PGBL, e esse valor que você contribui no PGBL, ele não entra no cálculo do imposto de renda. Então, a título de exemplo, se você ganha 100 mil reais por ano e você guarda 12 mil reais, ou seja, 12% em um PGBL, o cálculo do imposto de renda não será feito sobre os 100 mil, mas será feito sobre os 88 mil. Isso é uma forma inteligente, então, de você pagar menos impostos e, ao mesmo tempo, você acumular dinheiro para a fase que você vai mais precisar, né? Que a renda tende a diminuir e os gastos tendem a aumentar, que é quando nós envelhecermos. Bom, a previdência privada, ela também ainda é um instrumento muito importante para a organização da sucessão patrimonial. Nós não temos muitos instrumentos jurídicos no Brasil que permitem a sucessão patrimonial e os instrumentos que temos, na maioria deles, são instrumentos que têm custos elevados. A previdência privada, ela é um instrumento para a sucessão patrimonial muito prático e de baixo custo e acessível para todas as pessoas praticamente. Por que eu digo que ela é acessível, ela é de baixo custo e ela é prática? Porque quando você guarda recursos na Previdência Privada, você cadastra lá no seu certificado de previdência os beneficiários que receberão aquele recurso na sua falta, no seu falecimento. Então, a Previdência Privada ela tem esse instrumento previsto, que na falta do titular, os beneficiários cadastrados têm acesso àquele recurso quando eles informam o sinistro, né, quando eles informam a morte do titular. E essa transferência de recursos ocorre em aproximadamente 30 dias e a grande vantagem, além da praticidade, é que ela não envolve custos com advogados. Em alguns estados ela não envolve custos com o pagamento de impostos, como é o caso aqui do estado de São Paulo, de onde estou gravando esse vídeo. Hoje, fevereiro de 2021, a regra é essa, né? Você consegue transferir o patrimônio sem precisar recolher o ITCMD, né? O imposto que é cobrado na sucessão patrimonial. Em alguns estados já está cobrando, pode ser que no futuro isso altere também no estado de São Paulo, mas hoje não cobra, tá? Então, a previdência privada ela tem essas três funções
de te ajudar a organizar a sua aposentadoria, né? Não depender só do INSS, isso é prudente, isso é sábio. Ela tem a importância de te ajudar a pagar menos impostos através das regras do PGBL, caso você se encaixe nas regras exigidas pela regulamentação. E ela também tem a importante função de te auxiliar na sua sucessão patrimonial, né? Recursos aplicados em previdência privada são transferidos para os beneficiários sem grandes dificuldades quando ocorre o sinistro, quando ocorre a falta do titular da previdência privada. Portanto, a previdência privada, só nessas três funções, a gente já começa a perceber que ela é um produto de investimento interessante para todas as estratégias de investimento e para todos os tipos de investidores. Afinal de contas, ela vai permitir que você economize com o pagamento de impostos, ela vai permitir, ao mesmo tempo que você está economizando com o pagamento de impostos, que você construa uma reserva financeira para proteger o seu futuro e o da sua família. Ela possibilita que você invista, então, com foco na sua idade mais avançada, né, para no momento que você vai mais precisar de recurso e a renda tende a diminuir, a previdência privada pode te auxiliar e irá te auxiliar se você começar esse planejamento agora. E ela vai proteger a sua família em momentos de incerteza, né? Afinal de contas, muitas vezes uma família tem recursos financeiros, mas não consegue, tem recursos financeiros, mas não consegue ter acesso a esse recurso porque precisa fazer inventário e às vezes não tem nem dinheiro para fazer inventário, e a previdência privada ela protege também a sua família nesse sentido. Então a gente começa fica evidente para a gente a importância dessa categoria de investimento, falando dessas funções, né? E aí então a questão é entender qual é a melhor previdência privada para você. Existem modalidades, duas modalidades que são comercializadas, o VGBL e o PGBL. Existem duas formas de tributação, duas regras de tributação, a progressiva e a regressiva. Existem estratégias diferentes de fundos de investimento que podem ser acessados. Então, existem várias coisas que você precisa estudar e entender para tomar a melhor decisão para proteger o seu futuro financeiro. Portanto, pensar no seu futuro financeiro, né, organizar a sucessão patrimonial, buscar formas de economizar no pagamento de impostos, é uma atitude inteligente, é algo que te beneficiará, sem dúvida. Agora, a questão é, a previdência privada ela já se mostra então importante, ela se mostra adequada para todos os tipos de investidores, porém, devido às nuances que a previdência privada tem, devido aos detalhes que envolvem a escolha de uma previdência privada, muitas pessoas fazem escolhas erradas na previdência privada, e por fazerem escolhas erradas, tanto na modalidade como regime de tributação, ou mesmo na estratégia de rentabilidade do portfólio, essas pessoas perdem dinheiro. E se há uma regra que todo bom investidor, todo investidor de sucesso tem, é nunca perca dinheiro. E para não perder dinheiro na previdência privada, você precisa entender então o funcionamento desse produto de investimento e como ele vai se adequar ao seu portfólio. E a primeira coisa que você precisa entender sobre a previdência privada, quando você vai iniciar a sua estratégia aí de acumular recursos para o futuro, é se você vai fazer um VGBL ou um PGBL. O que significa VGBL e PGBL? São duas modalidades de previdência que têm uma regra básica e muito importante que é diferente entre elas. Na modalidade chamada de VGBL, a tributação ocorre apenas sobre os rendimentos. Então, por exemplo, se você guarda R$100 mil e no momento do resgate existem 150 mil, 100 mil foi o valor principal, 50 mil foram rendimentos. Então, no caso do VGBL, a tributação ocorrerá apenas sobre os 50 mil reais que foram rendimentos. No caso de um PGBL, a tributação é sobre o valor total, tanto o rendimento como o valor principal aplicado. Então, voltando ao exemplo da pessoa que guardou 100 mil reais e teve 50 mil reais de rendimento, no momento do resgate, ela teria 150 mil reais e pagaria, né, o imposto de renda, então, sobre os 150 mil e não somente sobre os 50 mil. E aí, num primeiro momento, quando a gente ouve essa diferença entre o VGBL e o PGBL, então lembre-se, o V tributa somente rendimentos e o P tributa o valor principal e rendimentos. Quando a gente ouve essa diferença, a impressão que temos é que o VGBL é uma modalidade de previdência melhor, né? Por que você vai querer pagar imposto de renda sobre o valor total? A verdade é que você opta por um PGBL quando ele te oferece, quando é possível você ter o benefício fiscal dentro do PGBL. O VGBL, ele não te dá benefício fiscal. O valor que você contribui no VGBL, ele não pode ser abatido do pagamento do imposto de renda. Já o valor que você contribui no PGBL, até o limite de 12%, ele pode ser abatido no seu imposto de renda. Portanto, ele melhora
ali o cálculo, né, da alíquota do seu imposto de renda, fazendo com que você pague menos impostos. Então, tanto o VGBL como o PGBL são importantes. Eles têm funções diferentes e entender qual vai ser a função da previdência privada no seu portfólio é o melhor caminho para que você não perca dinheiro e para que você faça a melhor escolha para o seu futuro financeiro. Dadas essas duas características, você percebe então que se você fizer a escolha correta, você está ampliando aí as possibilidades de que você tenha uma aposentadoria financeiramente saudável. E se você fizer a escolha errada, infelizmente você vai estar prejudicando o seu futuro financeiro. Portanto, nunca escolha uma previdência, nunca monte uma previdência privada sem antes ter clareza total se o produto adequado para você é um VGBL ou se é um PGBL. Você pode considerar o seguinte: se você está guardando dinheiro, se você vai usar a previdência privada como um investimento, se a função é utilizar a previdência privada como um investimento, somente como um investimento, a modalidade de previdência mais adequada para você é um VGBL. Agora, se você se encaixa nas regras para ter o benefício fiscal e quer utilizar então a previdência privada como um instrumento para o diferimento do pagamento do imposto de renda, para pagar menos impostos, você deve utilizar o PGBL. E é claro que há determinados tipos de investidores que podem ter as duas modalidades no portfólio. Uma não exclui a outra. Você pode ter um VGBL guardando dinheiro como um investimento e você pode ter um PGBL que você vai guardar dinheiro para ter o benefício fiscal e, claro, também ele também é um investimento, tá? Então, escolher a previdência correta, a modalidade correta, vai proteger o seu futuro financeiro, vai proteger a sua família e vai fazer com que você tenha o melhor da previdência. Olha, se esse conteúdo foi importante para você, não deixe de encaminhar ele para alguém que você sabe que se interessa também por esse assunto. E parabéns pela sua decisão de investir no seu futuro financeiro e buscar informação sobre como fazer as melhores escolhas aí para te beneficiar. Eu fico à sua disposição para qualquer dúvida que você tiver. Você pode me encontrar nas redes sociais com o @pedroamancio, me enviar a sua dúvida. Eu vou ter um prazer imenso em falar contigo. Um grande abraço e até a próxima.